A graça e a paz do Senhor, amados. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. Vamos a partir do verso 5, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém, queridos? Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, que o Senhor venha produzir a tua boa obra em cada coração, nos edificando. Nós precisamos dos teus milagres, precisamos da ação do teu Espírito, precisamos que o Senhor fale dentro em nós, constituindo-nos mais e mais, caminhando nessa terra como herdeiros, como filhos do Senhor, na força do Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos, deixem aberto aí em Jeremias 17, nós vamos voltar a esse texto. Queridos, o tema da mensagem de hoje não é exatamente nesse texto, eu vou utilizar esse texto. Eu quero falar sobre Gênesis capítulo 3, que eu justamente não estou lendo na abertura, porque é um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 3 nos fala de duas árvores. Adão e Eva estavam num mundo perfeito, num mundo sem dor, sem sofrimento, sem pecado e sem morte. E havia duas árvores ali, a árvore da vida e a árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores. Isso aconteceu há um tempo longínquo, lá atrás, mas eu queria falar dessas duas árvores para nós hoje. Queria analisar essas árvores como um símbolo do que acontece dentro de nós. Porque todos os dias, no nosso viver, no nosso se relacionar, no nosso conversar, no nosso pensar, no nosso agir, tudo que nós fazemos ao longo do dia é baseado em decisões. Nós geralmente temos as decisões boas e as decisões más. As decisões de árvore de vida e as decisões de árvore de conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa escolha que nós temos que fazer entre caminhos de vida e caminhos de morte, são decisões diárias, Quer dizer, é uma decisão que se repete e repete todo santo dia. E o pior é que acontece é que aquilo que Adão e Eva fizeram, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o que muitas vezes fazemos todos os dias. A gente come dessa árvore má de novo, de muitas formas diferentes. Agora mesmo, milhões, bilhões de pessoas estão comendo desse fruto proibido, estão tomando decisões más, estão fazendo coisas ruins, estão fazendo coisas contra o próximo e contra si mesmo. Quer dizer, eu sei que vai me matar, eu sei que vai fazer mal a mim ou aos outros, e a pessoa faz assim mesmo. Quem não sabe que um palavrão e uma ofensa machuca o outro? Todo mundo sabe. Mas esse fruto proibido que vai fazer mal, a gente vai lá, pega e come. A gente escolhe isso, decide isso. É muito fácil nós olharmos para Adão e Eva em Gênesis capítulo 3 e criticá-los. Ah, que decisão tola. Por que fizeram isso? Por que comeram de um fruto que Deus disse, olha, não faça isso só vai trazer mal. Nós criticamos eles e fazemos escolhas ruins como eles. Continuamos indo na mesma árvore, simbolicamente, no nosso coração, na nossa alma, e decidindo deliberadamente fazer coisas ruins, comer desse fruto proibido. Então veja, Adão e Eva fizeram isso, e nós continuamos fazendo. Então essas árvores, árvore de vida e árvore má, estão na nossa mente, estão no nosso coração. A cada decisão que você decide, a cada vontade que você segue. Como Jesus diz, os maus desígnios vêm do coração. É do coração que brota tudo. No seu pensar, no seu decidir, na sua vontade. É dali. Então eu quero que você lembre-se disso. Dentro de você há duas árvores.
duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio capítulo 30 nos é dito: eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Em Josué capítulo 24, escolhei hoje a quem vocês vão servir. E Josué diz: eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: há a lei do espírito e da vida e há a lei do pecado e da morte. Então nós temos, em cada decisão que nós tomamos, nós escolhemos uma árvore, a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual é que nós temos escolhido, né, queridos? Voltem algumas páginas em Jeremias capítulo 2. Duas árvores, dois caminhos. Verso 12, queridos. Olha o que Deus está dizendo, olha que espanto que Deus tem, né? Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Que crimes são esses? Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, ou seja, a mim, árvore da vida, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água, ou seja, preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus diz: eu sou um poço onde tem água, e as pessoas estão buscando água nos poços onde não há água. É isso que as pessoas fazem ao decidir e ao viver uma vida sem Deus. Ao poço onde tem água, onde você pode viver uma vida de alegria, de plenitude, de abundância, e muitos vão buscando se alimentar, viver, cultivar relacionamentos, mas longe dos princípios do Evangelho. E esse é um poço onde não tem água. E voltando aí no verso 5 de Jeremias 2, Deus ainda dizendo: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Olha que interessante essa última frase. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. O que está dizendo? Olha só, há ídolos sem valor, há princípios de vida, há um modo de viver, um modo de enxergar a vida que é um modo de enxergar e de viver sem valor. E se você vive de acordo com esses princípios, com esses ídolos que ele chama aqui, com esses objetivos sem valor, você se torna uma pessoa sem valor. Então, a forma de você viver, a forma de você enxergar a vida te torna daquela forma. Se você se enxerga a vida conforme o Evangelho, essa é a promessa de Jesus. Se você vive a vida conforme eu estou ensinando, dessa forma aqui, decidindo amar, decidindo fazer o bem, decidindo ser grato, decidindo ter misericórdia, decidindo perdoar, decidindo ter compaixão, então você vai ter uma vida em abundância. Porque você está adotando como princípios da sua vida, princípios que têm valor. E se você adota e vive princípios que têm valor, você se torna uma pessoa, a sua vida fica uma vida com valor. Agora, se você adota princípios e uma forma de viver sem valor, só baseado em dinheiro, só baseado em comer, beber, trabalhar e dormir, ou seja, algo sem valor, a sua vida vai se tornar sem valor. É simples assim. O que você adota como vida, você acaba se tornando dessa forma. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla, queridos. O Evangelho não é só uma crença. O que você crê? Eu creio que Deus é assim, Deus é assado, o céu é assim, o céu é assado, o mundo espiritual, ótimo, mas isso não basta. O Evangelho não é só uma crença, é um estilo de vida, é um modo de viver, é um modo de enxergar a vida, é uma forma de construir os seus objetivos, de se relacionar, de falar, de pensar. É um modo de viver, um modo de tratar o outro, um modo de tudo. O Evangelho abrange tudo. Tem que abranger tudo. Não pode ser uma coisa mental, uma coisa de quando alguém te pergunta, aí você lembra e você responde segundo uma catequese, segundo um dogma. Não, tem que ser uma forma de vida. Então, por que as pessoas têm se tornado vazias? Porque elas adotam princípios vazios. Os seus pensamentos são vazios. Por que uma pessoa é superficial? Porque ela tem pensamentos superficiais. Por que uma pessoa é fútil? Porque ela só anda pensando coisas fúteis. Por que uma pessoa se torna irascível? Porque ela dá vazão a pensamentos assim. Então, isso que você cultiva, a árvore que você cultiva é
quem você vai se tornar lá na frente. A pessoa se torna aquilo que cultiva. Gálatas capítulo 6 diz, o que você planta, você colhe. E também o que você cultiva, você se torna. Tem aquela frase bem conhecida, né? Os seus pensamentos definem as suas ações definem os seus hábitos definem o seu caráter define o seu destino. Tudo começa pela forma que você pensa. Diante das suas reações, tem um acontecimento diante de você. Como é que você vai lidar com isso? Como você pensa sobre isso? A sua forma de pensar vai gerando ações, vai gerando hábitos, vai gerando caráter, vai construindo o que você chama de a sua vida. E isso pode ser adoecido ou algo sadio. Pode ser conforme o Evangelho ou não. E a pessoa ela se torna assim ou assado, ela cria essa forma de viver, não é do dia para a noite, né, queridos? Não é do dia para a noite. É a cada decisão. As decisões, os pensamentos vão se repetindo, ela vai acolhendo aquela forma de pensar, e essas decisões diárias e constantes vão gerando aquela forma de viver. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, uma frase para mim que é muito marcante. As pessoas se entregaram a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável. Segundo o Evangelho, queridos, segundo Jesus Cristo, não quero saber a opinião de outra pessoa, segundo Jesus Cristo, como é a sua disposição mental? Ele viraria para você e diria, a sua disposição mental é sadia? É conforme o Evangelho? Ou a sua disposição mental é reprovável? O que Jesus diria para você? Se você estivesse frente a frente com ele, Jesus aparecesse no seu quarto, você sozinho, e ele olhando nos seus olhos, o que ele diria para você? Diria, meu filho, essa é a forma que eu quero que você pense, enxergue a vida? Ou diria, não é assim que você deve enxergar a vida. Não é assim que você deve se relacionar. Não é assim que você deve falar. Não é assim que você deve pensar. Você está adoecendo a si próprio com os seus pensamentos. Você tem uma disposição mental reprovável. Como é a sua disposição mental? O que você decide? Caminhos de vida, caminhos de morte. Árvore da vida ou árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente volta lá para o nosso texto, Jeremias 17. Jeremias 17, como eu disse, nós nos tornamos aquilo que cultivamos. Então ele começa no verso 5, Deus dizendo, né, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Ó, começa aí, então ele já está dizendo, se a sua vida se basear só na humanidade, apenas na vida terrena, apenas nos objetivos humanos, a sua vida vai ser ruim, vai ser vazia. E ele continua, e cujo coração se afasta do Senhor, ele será como? Olha só, essa forma de pensar, de enxergar a vida apenas de uma forma humana, esquecendo do plano espiritual, esquecendo os valores do Evangelho, vai fazer a pessoa se tornar como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Que a pessoa é tão ingrata que ela nem vê quando vê algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Olha o que acontece com a vida da pessoa. Ela se isola, veja só, ela habita numa terra salgada onde não vive ninguém. Porque a pessoa recusa o Evangelho. Não quero viver o amor, não quero ter trabalho, não quero me relacionar. Ser humano só dá trabalho. Não quero viver só eu e eu mesmo. E que diz, olha, você vai habitar numa terra salgada onde não vive ninguém. E a sua vida vai ser um arbusto seco num deserto. Se você se afasta de Deus e vive só a mera carne, a mera humanidade, Deus está dizendo, a sua vida vai ser uma vida que ele chama aqui de maldita. Uma árvore seca, uma árvore num deserto, e vai se isolar, não vai querer saber de ninguém. A sua vida vai se tornando um arbusto seco. Se a pessoa se afasta dos princípios do Evangelho, é o que vai acontecer. Por isso que o texto começa, assim diz o Senhor, isso vai acontecer. Porque se a pessoa se isola, se afasta de Deus, ela seca. Ela murcha, ela está construindo uma vida vazia, num deserto. Ela vai secar. E Deus está dizendo, acordem enquanto é tempo. Isso acontece muito, queridos, quando a pessoa está entrando
em transtornos psicológicos, como depressão, crise do pânico, se a pessoa se isola, se a pessoa se entrega àquilo, se a pessoa desiste da vida, desiste de lutar e fala, eu não consigo, não dá, e a pessoa se entrega àquela disposição mental reprovável e se isola, ela vai secar. Não pode, quando nós passarmos por períodos dessa forma, enfrentando uma tragédia, uma dificuldade, uma doença psicológica ou física, se você se entrega, meu irmão, aí vai complicar. Não se entregue jamais, senão você vai secar. E ele continua. Essa é a realidade, uma realidade. A realidade do caminho da morte. E tem a segunda realidade, verso 7. Mas bendito é o homem que não abandona a esperança, cuja confiança está no Senhor. Ele vai para Deus, ele corre até Deus. Cuja confiança, ele repete, porque isso é o ponto, queridos. Cuja confiança nele está. Você tem que fazer do fundamento da sua vida, como Jesus diz, há duas casas. A tempestade vem em qual? Na casa que serve a Deus ou na casa que não serve? Nas duas. A gente precisa aprender isso. A tempestade vem nas duas. Qual é a diferença, então? Eu sirvo a Deus e tenho os mesmos problemas da outra casa. Qual a diferença? Jesus diz. Porque uma casa fica de pé. A outra pode cair e estar em ruínas. Mas aquele que fundamenta a sua vida na confiança do Senhor, bate, ele resiste. Vem a tempestade, eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou ficar de pé. Porque eu tenho um Deus que me dá força para prosseguir. Eu tenho um Deus que não me faz perder esperança. Porque enquanto Deus existir, e isso será por um bom tempo, chamado eternidade, sempre há esperança, sempre o futuro será nas mãos dele e, portanto, estará em boas mãos. Não se entrega, essa pessoa não desiste. Passa pelo problema que for, porque a gente pode passar por problemas. Fala, minha confiança está em Deus, eu vou levantar, eu vou sair de casa, eu vou trabalhar. Eu vou agradecer pelo que eu tenho, eu vou exaltar ao Senhor, eu vou cantar, porque a vida que Deus me deu, eu sou grato e eu vou em frente. E com essa disposição mental, antes era uma disposição mental reprovável. Essa disposição mental, eu confio, eu vou adiante. Com essa disposição mental sadia, o que acontece? Verso 8, essa pessoa será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Não falei? A tempestade vem o calor também, vem para todos, queridos. Neste mundo nós teremos aflições, mas ele não temerá quando chegar o calor. Por quê? Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, porque ele vem, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque as raízes se estendem até o ribeiro, se estende até a fonte das águas. Lembra que nós lemos em Jeremias 2? Qual que é a fonte das águas? O ser humano busca um monte de fonte de águas. Funciona? Não. Por um tempo talvez, mas vai secando, vai secando. A fonte de água que te dá segurança para andar nessa terra, querido, se chama Deus. Ele é a fonte. Nós estudamos aqui na Epístola de Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ele tem para dar. Ele tem saúde psicológica, ele tem força, ele tem coragem, ele tem tudo o que nós precisamos para viver nessa terra e adiante. Disposição mental. Qual você tem? Reprovável ou sadia? Segundo o mundo, segundo a humanidade, segundo a carne, ou segundo o Evangelho? De novo, Evangelho não é crença. Eu creio que Deus existe. O que Tiago diz? Muito bem, muito bem. Os demônios também creem. E eles ainda tremem diante de Deus. Mas adianta o quê? Só saber. Não é saber, queridos, é viver. Os demônios sabem que Deus existe. Sabem que Deus é bom. Sabem que a Bíblia é verdadeira. Eles sabem disso. Sabem que existe a Trindade. Sabem que a cruz perdoa pecados. Sabem tudo disso. Mas eles não vivem. E nós precisamos viver. É isso que faz diferença. Viver o Evangelho. Queridos, hoje você vai numa farmácia, você vê fila de pessoas pedindo remédios para conseguir viver. Remédios para sobreviver psicologicamente. As pessoas estão se tornando árvores secas.
Agora, se essas pessoas decidissem viver o Evangelho, queridos, viver o Evangelho, pensar como o Evangelho, decidir deixar de se isolar no seu egoísmo, se trancafiar dentro de si, nós não nos bastamos. Elas, vivendo assim, vão ficar vazias mesmo. Nós nos tornamos aquilo que escolhemos. Estamos como Adão e Eva. Você está diante de duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais são essas decisões que nós tomamos, que nos levam, em vez de escolher a árvore da vida, escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deixa eu trazer 3 tipos de decisões, de mentalidade erradas, adoecedoras. Por exemplo, Adão e Eva. Eles comeram daquilo que não deveriam, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eles fizeram isso? Um dos pontos é eles decidiram de forma precipitada. Eles não pensaram com o devido cuidado, né? O que despertou ali uma curiosidade, a curiosidade daquela vontade de ter, vontade de ir, em vez de parar, não, vamos parar, vamos pensar, vamos planejar, vamos analisar isso. Então, queridos, nas nossas vidas, vamos pensar a cada decisão o que nós vamos fazer. Pois Jesus diz, né, que quando uma pessoa vai construir uma torre, ela tem que calcular para ver se tem o dinheiro para construir aquilo. Porque senão ela começa a construção, fica pela metade e ela vai se envergonhar. Hoje em dia se prega o quê? Não, vá pela fé, que Deus vai te dar o dinheiro, você vai conseguir terminar a torre. Eu não sei onde eles conseguem criar, bolar essas loucuras. Isso é loucura. Você fala com uma pessoa da rua, um ateu, isso é loucura. E o Evangelho, Jesus diz isso é loucura. Isso não é a fé que Deus quer que você tenha. Jesus diz, calcule, veja se você tem o dinheiro, se você tem as posses para construir a torre, então você constrói. Se a pessoa tem fé para ir sem dinheiro, que tenha fé para conseguir o dinheiro antes. Isso é pregar de púlpito, tá, querido, em alguns lugares. Não é essa fé, não é decisão precipitada, é parar, pensar, analisar. Muitos fazem coisas de forma precipitada. Hoje em dia, por exemplo, o sexo, sexualidade, hoje as pessoas fazem de forma precipitada. Hoje crianças de 10, 11, 12 anos estão entrando nisso. Sem o devido preparo, sem ter condições psicológicas para encarar isso. Não é a hora, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz, tudo tem o seu tempo. Para mim, um dos principais segredos que o Novo Testamento nos ensina para enfrentar essa vida é a gratidão. Eu acho que é o segredo mais poderoso que tem do Novo Testamento, o segredo mais poderoso do Novo Testamento, que é mais ignorado. Esse é o mais ignorado, o tanto que o Evangelho nos fala de gratidão. Pense só, se Adão e Eva vivessem em gratidão, eles iam tomar daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Deus nos dá aqueles milhares de opções na vida. Milhares de árvores, como tinha lá no Éden. Vocês têm 1001 opções, comam do que vocês quiserem. Apenas aquilo que vai te fazer mal, não vá nessa direção. Estou preocupado com vocês. Eu não sou um tirano, um Deus mandão que quer proibir daquilo que é bom. Eu estou te proibindo, estou te aconselhando a não fazer o que vai te machucar. Minha preocupação é com você. Às vezes as pessoas têm essa coisa, né? Deus é um mandão, diz, isso não pode. Não, ele só está dizendo que isso vai machucar. É isso que Deus diz. Não comam dessa árvore, porque essa árvore vai lhes fazer mal. Não decidam viver sem mim. Agora, se eles vivessem tudo aquilo que tem na vida e andassem em gratidão, olha o tanto que eu tenho. Olha o quanto Deus me deu. Quanta riqueza, quanta saúde, uma família, tanta coisa Deus me deu. Por que eu vou buscar algo extra e que é prejudicial? Com gratidão, viva com gratidão. É a mentalidade sadia. Com gratidão, a pessoa não se corrompe. Nosso país inteiro está sendo destruído porque as pessoas se corrompem. Por quê? Porque não tem gratidão. Sempre quer mais, e para ter esse mais, fazem o que for, né? Burla, leis, rouba. Não, viva em gratidão. Se você vive em gratidão, você não precisa ter coisas antes da hora, não precisa se entregar a maluquices, a conselhos malucos, não fica à mercê da aprovação dos outros. Os jovens têm muito isso, ficam à mercê da aprovação dos outros, ficam fazendo coisas só para ganhar o elogio. Não, seja grato com o que você tem. Seja grato, gratidão. A gratidão, quer dizer, é a cura para quase toda doença da alma. A gratidão transforma qualquer deserto em manancial. É por isso que o Evangelho nos diz, antes de tudo,
Antes de qualquer coisa, sedes gratos. Antes de tudo. Porque se você não tiver gratidão, qualquer outra disposição mental que você tiver vai ser reprovável. Porque já começou com a base errada. Se você já não é grato por tanto que Deus te deu, só de você ter vida, de ter uma promessa de eternidade, de ver um Deus que te ama, um Deus que morreu na cruz por você, a saúde que você tem, você está vivo, você está ouvindo, você está vendo. Ah, meu irmão, como a irmã Valdeci disse, né, que ela foi fazer um tratamento no Sara, e uma criança que não tinha pernas e no braço tinha só um toquinho. E ela cantando, alegre, brincando. E às vezes a gente reclamando das nossas coisas, né? Vamos andar em gratidão. Segundo ponto, né, queridos, e esse é o mais óbvio, das nossas decisões, que nós não deixamos a árvore da vida, vamos tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, são as nossas decisões adoecedoras, decisões para fins torpes. Ou seja, a gente utiliza o bem precioso da vida para fazer o mal para os outros e para fazer o mal a nós mesmos. Eu falo isso constantemente. A sua vida transforma a vida das pessoas ao seu redor numa vida melhor ou numa vida pior. As pessoas ao seu redor se sentem melhor porque você está ali ou pior? Elas se sentem mais seguras, mais tranquilas, mais amadas quando você está ali? Ou têm preocupações, ou se sentem sob ameaça? O que é que a sua vida representa no mundo? As nossas decisões, que quando a gente decide fazer o mal, é uma decisão que é contrária a nós mesmos. Isso vai trazer mal para nós. Veja só, Adão e Eva estavam diante de uma árvore que fazia o bem e uma árvore que fazia o mal. Qual que eles tomaram? A árvore que faz o mal. Olha qual a lógica disso. Tem algo que te faz bem, tem algo que te faz mal. Vou na que faz mal. Olha como o ser humano é louco, queridos. Olha como o ser humano é louco. Tem o que é bom e tem o que é mal. A pessoa vai no que é mal. Como se tivesse um chocolate e aqui um angu apodrecido. Vou comer um angu apodrecido. É isso que a gente faz, queridos. Em vez de elogiar, a gente ofende. Em vez de exaltar, a gente humilha. Em vez de dar uma palavra de carinho, a gente grita. É comer angu apodrecido. É isso que a gente tem feito. É uma loucura, que deve ser algo raro, né? Qual que deveria acontecer mais? Comer o chocolate ou um angu apodrecido? Mas o pior, que em vez de ser algo raro, comer um angu apodrecido, é o que acontece o tempo todo. O tempo todo nós tomamos decisões que vai nos adoecer, que adoece o nosso ambiente. E é o que a gente escolhe. A gente fica escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem o caminho de vida e o caminho de morte. A gente vai escolhendo a morte. Olha a loucura disso. Nem precisava, não deveria ser nem necessário falar sobre isso. Mas Deus tem que insistir com o ser humano. Pelo amor de Deus, não escolha o caminho da morte. A gente usa, às vezes, a nossa vida para servir os nossos desejos animais, de sexualidade, de ira. Tudo isso é impulsos que, se a gente não controla, destrói a gente. Destrói. A primeira coisa que a gente vê que ficou adoecida, por exemplo, lá no Éden, é a sexualidade. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, diz o texto, que eles viram que estavam nus e ficaram envergonhados. E foram cozer folhas de figa para tampar o seu corpo. Então, o relacionamento do ser humano com o seu próprio corpo, com a sexualidade, ficou tudo adoecido. E o que o ser humano fez? Já não sei lidar bem com a minha sexualidade, com os meus hormônios, com o meu corpo. Eu vou buscar Deus. Não. O que Adão e Eva fizeram? Foram fazer folhas para tampar um vestimento feito de folhas. Adianta um vestimento feito de folhas? Você acha que uma roupa feita de folhas vai dar certo? Não. O ser humano tentando controlar os seus impulsos, mas sem Deus, esse fazer folhas representa o esforço humano. É um fracasso total. Depois vem Deus e faz o quê? Vem com um abrigo, faz uma vestimenta de pele de cordeiro e cobre Adão e Eva. Então, nós precisamos de Deus. Isso representa o quê? Que o ser humano, com a força própria, é fracasso. Se você for até Deus, aprender os princípios do Evangelho, deixar Deus te ajudar, você ir até Deus e clamar, quando você estiver com a disposição mental reprovável, o que você vai fazer? Vai cozer folhas de figueira? Vai tentar com esforço próprio? Não vai dar certo.
Corra até Deus. Ore. Converse com Deus. Ele é o teu pai. Jesus diz, vai ao teu pai, que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te ajudar a se controlar, vai te acalmar, vai te livrar da ansiedade. As pessoas desconhecem o poder da oração. Oração é o quê? É ir até Deus. Você está diante do ser que tudo pode, e o ser que quer te ajudar. Vá até Deus. Não é o que nós lemos? Vá à fonte das águas. Vá até o poço que tem água. E aí você vai ser uma árvore com as folhas sempre verdes. Então, ou nós aceitamos a ajuda de Deus, ou nós vamos fracassar. Ou nós vamos fracassar. Isso serve para tudo. Sem Deus, não dá, queridos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Veja o que aconteceu. Adão e Eva se perderam. Veio o filho, Caim. Ficou irado. Veio inveja, ficou irado com o irmão. Diante da ira, o que você faz? Folhas de figueira ou busca a ajuda de Deus? Deus diz para Caim, cabe a você dominar isso. Você precisa se controlar. Não fez, deu no que deu. Ansiedade, outra coisa. Nós precisamos de Deus para lidar com a ansiedade. O que Jesus diz? Aprendei de mim, aprenda comigo. Vai ficar assistindo documentário, vai lendo livro de autoajuda. Boa sorte. Você tem mais fé que eu. Eu não tenho fé nisso. Eu não tenho fé nisso, queridos. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Falei de oração. Agora, aprenda a viver conforme Jesus. E ele promete, isso dá certo, sempre deu, sempre dará. Dá certo. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Nós cantamos isso, tu és o meu descanso, tu és o meu descanso, tu és o meu descanso. Mas não pode ser uma música, queridos, apenas, tem que ser uma vivência. Está ansioso? Está agitado? Aonde você vai buscar o seu descanso? Seja sincero com você mesmo. Aonde você busca descanso? Ah, vou comer um doce. As pessoas combatem ansiedade com doce. Outros, vou assistir uma TV. Tudo válido, mas tudo fraco. Aprendam de mim, para você encontrar descanso para as suas almas. Aprender o quê? Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você quer ter um descanso para a alma, você vai ter que aprender a ser manso. Ah, eu não quero ser manso. O mundo aí fora não preza mansidão. Mansidão é para os fracos. O Império Romano dizia isso para os cristãos. Vocês são uma religião de fracos, de escravos. Que aqui a gente é vigor, é poder, é força. E Jesus ensinando mansidão. Parece uma loucura. Num mundo tão violento, num mundo de guerra, Jesus, eu vou ensinar mansidão. E hoje está da mesma forma. Um mundo tão competitivo, tanta correria, sem tempo para nada. E Jesus pregando. O caminho é mansidão. O caminho é mansidão. Coitado de Jesus, parece que está falando para as paredes. Quem ouvir, Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça, pelo amor de Deus, Jesus bate na tecla, ouça, porque é esse o caminho que vai dar descanso. Tente outros, boa sorte, não vai dar certo. Tenha mansidão, cultive mansidão. O que nós falamos? Você se torna aquilo que você cultiva. Cultive mansidão, e a sua vida vai se tornando mais mansa, mais descansada, mais tranquila. E cultive humildade. Que humildade? Para reconhecer os erros, para perdoar e para pedir perdão. Queridos, pare e pensa, se você cultivar uma vida de mansidão e de humildade, como você não vai ter descanso para a alma? Como? Não tem como. Querendo ou não, você vai ter descanso. Porque mansidão traz calma, traz tranquilidade. E humildade? Humildade para pedir perdão, reconhecer os erros, perdoar. Isso só vai trazer paz para a sua alma. Como Jesus diz, eu tenho uma paz. O mundo lhes oferece uma paz. Mas eu tenho uma paz diferente que é a que o mundo dá. Uma paz que excede todo entendimento. Ah, Jesus, me dá, me dá. Não, queridos, não é só assim, não. Não é só assim. É você orar e as instruções que Jesus está te dando é você seguir. Como eu disse, não é só crença, não, você tem que viver. Deus está tapando o buraco que você cavou.
Enquanto Deus tapa, em resposta às suas orações, você cava de volta. Aí vai adiantar o quê? Não adianta. Tem um buraco, você pede para Deus tapar o buraco, Ele te ajuda a tapar. Mas se você continuar cavando, vai ficar o quê? Vai ficar o buraco. Então Ele te ajuda a tapar o buraco, mas você não cave de volta. Viva em mansidão, viva em humildade. Peça perdão e perdoe. Isso trará descanso para as nossas almas. Temos que escolher, queridos. O que Jesus está dizendo é você tem que escolher qual a árvore que você vai comer. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que você decide? Cada ação nossa é uma escolha de uma árvore. Cada ação você está comendo de um dos frutos. Qual fruto você está comendo? Critique Adão e Eva. Mas qual fruto você está comendo? Muito fácil criticar eles. Muito fácil. Queridos, é muita sofrimento que a gente sofre e a gente continua comendo da árvore. Como é que a gente come da árvore, traz sofrimento e a gente volta lá? Não, queridos. Vamos para outra árvore. E eu peço atenção a isso, queridos. Quem tem ouvidos, ouça. Paul Washer, numa pregação, ele diz, olha, eu estou fazendo essa pregação, mas o interessante é, quem precisa ouvir, não vai estar ouvindo. E quem não precisa, está ouvindo e se quebrantando. É assim que é o ser humano, é impressionante. Quem precisa ter a vida transformada, está se justificando, está criando desculpas. Ah, não é muito bem assim. Quem precisa. Agora, quem não precisa tanta transformação assim, todos precisamos, claro, mas quem nem precisa de tanto é o quem mais está ouvindo, quem está mais absorvendo para se tornar uma pessoa melhor ainda. Agora, aquela pessoa que está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, está se justificando, está dizendo, ah, Deus, foi a mulher que tu me deste. Deus vai lá na mulher, ah, mas foi a serpente, ela me enganou. Sempre tem uma desculpa. E Deus está falando, ouça, pratique, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Você tem que decidir. Você tem que decidir. Tem um filme antigo, esse filme de faroeste, né? Não tenho costume de assistir esses filmes, não, mas esse tem uma cena que é engraçada. O rapaz estava fugindo de um comboio lá, que ia pegar ele, ia matar ele. Ele tinha vários lugares para se esconder, mas de repente ele viu assim, um monte de cactos, né? Uma mini floresta de cactos. Ele foi lá, se jogou lá dentro, pulou lá dentro dos cactos. E aí, claro, os inimigos procurando ele, ninguém ia entrar lá dentro dos cactos. E aí os inimigos foram embora, ele saiu. Aí os amigos dele falaram, mas tinha tanto lugar para você esconder, por que você pulou nos cactos? Ah, na hora eu achei que fosse uma boa ideia e fiz, né? E assim, queridos, na vida real, não é esse o caso, mas só para ilustrar, na vida real a gente fica pulando nos cactos e achando que é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não pule nos cactos. Não pule nos cactos. O que essa árvore do conhecimento do bem e do mal significa, queridos? Voltando lá no Éden, Deus criou um lugar maravilhoso, mas um lugar maravilhoso que não tem porta de saída, queridos, não é um lugar maravilhoso. Deus fez questão de dizer para o ser humano, o paraíso que eu criei para vocês, o lugar mais lindo e espetacular, não é uma prisão, não é uma gaiola. Eu deixo uma porta de saída, se vocês quiserem sair, vocês podem. Eu não vou prender vocês. Uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola. Então eu não vou prender vocês. Está aqui uma porta, se vocês quiserem sair. E hoje se inverte, né? Hoje nós estamos, como Jesus diz, né, lá em Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com você. Então, queridos, a gente tem que decidir se a gente vai abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar ou não. Porque muitas vezes essa decisão da árvore do conhecimento do bem e do mal é decidir ir se afastando de Deus. Decidir viver algo que não é o Evangelho, é se afastar de Deus. E muitas vezes não é uma decisão consciente. Às vezes, se uma pessoa te pergunta, você quer se afastar de Deus? Você vai dizer, não, claro que não. Eu não quero me afastar de Deus. Nunca. Não é uma decisão consciente, mas é uma decisão do dia a dia. No dia a dia, você está decidindo se afastar de Deus. A cada decisão. Quando você escolhe o egoísmo, quando você escolhe a ofensa, escolhe a humilhação, escolhe não pedir perdão, escolhe não perdoar, escolhe gritar, escolhe humilhar, ofender, etc, etc, você está se decidindo por se afastar de Deus. Está se decidindo por não viver o Evangelho. E Jesus diz, estou à porta e abro. Você vai deixar eu entrar nessa confusão ou você vai continuar
com a porta fechada, dizendo, não, deixa que eu me viro, eu vou cozer minhas folhas aqui de figueira e vou resolver isso. E só se atrapalha, só piora. Como é que você vive? Você vive conforme o Evangelho ou vive a vida exatamente como nós lemos? A vida humana, carnal, normal, vive igual um ateu normal. Ou você vive conforme o Evangelho? O que vai acontecer, nós já lemos, vai secar. Se não viver o amor, queridos, o que Jesus propõe? Quando perguntaram para ele, qual que é, resume para mim o Evangelho, eu quero saber o que é o Evangelho, resume para mim. Eu te resumo em 2 mandamentos, ame a Deus, ame o próximo. Viva isso e você será feliz. Viva isso, terá abundância. Viva, terá plenitude. Não viva, você vai secar. Você vai secar. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, prestem atenção nisso, queridos. Prestem atenção nisso. Olha o que diz. Saiba disso. Saibam disso. Nos últimos dias, está falando de hoje. 2000 anos atrás, falando sobre hoje. Falando sobre você, sobre eu. Nos últimos dias, o que vai acontecer? Sobrevirão tempos terríveis. Sobrevirão tempos terríveis. Por quê? Vai ter terremoto, guerra, nada, isso sempre teve, não, essa é a maior preocupação de Jesus, nunca foi. Ele diz, por que vão ser tempos terríveis? Porque os homens serão egoístas. Você é ou não? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, tudo Deus dizendo na nossa cara. Vocês serão, o mundo será terrível, porque vocês estão se tornando terríveis. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Lembra que eu falei da gratidão? Como o Novo Testamento fala disso? As pessoas vão ser ingratas, sempre insatisfeitas, sempre reclamando, sempre. Melhora de vida, começa a reclamar de novo. Sempre ingratos, ímpios, sem amor pela família. Numa outra versão diz, desafetuosos. Você é uma pessoa desafetuosa? Irreconciliáveis, ou seja, não pede perdão, briga, fecha a cara, irreconciliáveis, caluniadores, vive para falar mal dos outros, sem domínio próprio. Impulso animal que tiver, está fazendo. Quer chutar o balde, quer gritar, quer ofender, a pessoa faz, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, que eu citei, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Ah, sim, muitos desses são cristãos. Muitos desses aqui são cristãos. Estão dizendo, Deus é tudo para mim. Mas é tudo isso aqui, é soberbo, é egoísta, é arrogante, é desobediente, é ingrato, tudo isso. Tendo aparência de piedade, mas na vida, negando o seu poder. Tem aparência, cara bonitinho no domingo da igreja, mas nega o poder do Evangelho na sua vida. Não vive o Evangelho, não vive. Fala, mas não vive. Nega o seu poder. O que Tiago diz? Timóteo diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, afaste-se dessas pessoas. O próprio Deus dizendo, meu Deus, é isso, o mundo vai se tornar terrível. Por quê? Doença, fome, praga? Não, porque as pessoas vão se tornar terríveis. Por quê? Porque decidiram se afastar de Deus. 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 Sai da fonte da água, seca. Jesus diz, João 15, se o galho sai da videira, seca e morre. Se torna mal. Veja que o tema, é interessante isso, as pessoas não percebem. Vocês sabem que eu vejo amor em tudo. Né? É assim que eu vejo o Evangelho. Jesus diz que resume a lei e os profetas no amor. O tema do Éden, queridos, ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, da queda, o tema de Gênesis capítulo 3 é o amor. É o amor. Qual foi o único mandamento que Deus deu lá? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso tem a ver com amor? Tudo. Porque quem ama, confia. Ou você confia em Deus, ou você abandona esse amor. Só há relacionamento, um amor, só há relacionamento quando há confiança. Quando você confia no que o outro diz. Se você não confia, o relacionamento está prejudicado, está adoecido.
Então a transgressão que a gente comete em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é não confiar em Deus. Deus está dizendo, confia em mim, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei, vocês não sabem. Se vocês decidirem viver a vida dessa forma, vocês vão secar. Vão estar num deserto, vão ser um galho seco, num ambiente árido. Se nós decidirmos seguir a nossa mente e não os conselhos de Deus, é o que vai acontecer. A pergunta é, você confia em Deus? Adão e Eva não confiou e tomou desse fruto. Você confia em Deus? Confia que se viver o Evangelho é o caminho para você e que não há outro? Confia que viver o Evangelho é a verdade que a sua mente precisa? Confia que viver o Evangelho é a vida mais bela, abundante, apaixonante e tranquila? Jesus diz que, para resumir tudo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a forma de eu viver é assim, é assim. Isso aqui é caminho, verdade e vida. Viva de outra forma, não é caminho, não é verdade, não é vida. Não vai ser, não vai. Viva conforme o Evangelho. Isso é caminho, isso é verdade, isso é vida. O ser humano não confiou em Jesus, em Deus. Não, eu vou viver dessa outra forma aqui. Vou viver dessa outra forma, vai secar. Então, queridos, a gente precisa decidir. Viver conforme o Evangelho ou viver na disposição mental reprovável. Viver se alimentando da árvore da vida ou se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há duas árvores, duas formas de viver. A vida conforme o Evangelho, que diz, perdoe. A vida conforme o mundo? Não, perdoa não. A vida conforme o Evangelho é peça perdão. Peça, se humilhe, seja humilde. Vida conforme o mundo? Não. Tenha misericórdia. Ame, faça o bem. Elogie, exalte a pessoa, abrace, cuide, passe tempo, elogie, faça o bem, faça carinho, seja uma pessoa que edifica a outra, a sua palavra seja temperada com sal para edificar a pessoa, seja sempre uma pessoa que cria um ambiente de paz, de harmonia agradável. Viva conforme o Evangelho, é a árvore da vida, é caminho, verdade e vida. Viva de outra forma, ofensas, brigas, confusões, egoísmo. Nós lemos tudo que o ser humano vai se tornar, está se tornando e já se tornou. Se você já se tornou, clame a Deus. Senhor, tenha misericórdia, me transforma o meu coração. Essa é a oração que Deus mais quer ouvir. Ah, Deus, me dá uma casa no lago. Ah, Deus está muito interessado nessa oração. Muito interessado. Deus chora. Oh, meu Deus, coitado, meu filho não tem uma casa no lago. E o coração, o que ele falou? Terrível. Egoísta, blasfema, arrogante, desobediente, ingrato. É isso que Deus quer transformar. É isso que Deus quer nos salvar, de nos tornar terríveis. De nos tornar terríveis. Fazer pessoas que amam. Quem é que nasceu de Deus? João diz, quem ama, nasceu de Deus. Resume a lei e os profetas, ame ao próximo, ame ao teu Deus. É o amor que cumpre a lei. É você... Queridos, a coisa mais louca que tem é você decidir amar. Porque você decidir amar é você decidir, em vez de fazer para você, fazer para o outro. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Por que você não faz para você? Tem que fazer para o outro? Já é pesado a sua vida, vai ainda fazer coisa para o outro? Essa é a árvore da vida. A outra, não, vou fazer só para mim, vou pensar só em mim, eu quero ser Deus, eu quero... É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você tem que escolher. Não, mas essa vida aqui de amar é mais pesada. Você tem que decidir. Confia em Deus, confia em Jesus ou não. Mas parece mais pesada. Mas não é. Se você for por esse caminho do amor, você vai encontrar descanso para a sua alma. Vá para o caminho sem amor, vai se tornar egoísta, avarento, ímpio, ingrato, e a sua vida vai secar e morrer. Decida estar grudado na videira. A videira é amor. Você grudado nela, decidindo amar. E a sua vida vai se encher de alegria, encher de luz, vai encher de Deus, Deus vai caminhar contigo. Deus não vai ficar caminhando com o egoísta, queridos. Não vai ficar caminhando com o ingrato. Desculpa. Deus diz, afaste-se deles. Se ele diz, é porque ele já se afastou. Ele se afastou por quê? Porque a pessoa afastou primeiro. Não é ele que está se afastando, é a pessoa que se afastou. Então, se você quer Deus perto, viva o que ele propõe, que é o amor. E aí você vai estar grudado na videira. Temos que decidir se seremos como Adão e Eva
Se nós vamos ser Eva ou se nós vamos ser Evangelho. Em Jesus, é loucura decidir amar. Tem uma irmã que sempre fala comigo, foi tão difícil, mas eu decidi amar. E eu só pergunto, minha irmã, eu sei o que vai acontecer. A pessoa ficou muito feliz, ficou agradecida, o ambiente ficou maravilhoso. É claro. Você decidisse brigar, decidisse ofender, decidisse responder o mal com o mal. Como o Evangelho tanto diz, não responda o mal com o mal. Se você fosse por esse caminho, ia secar tudo, relacionamento, você tudo. Decida amar. Mas nossa, é muito pesado, é muito difícil. Mas o que acontece depois? Os relacionamentos saram, você se torna uma pessoa melhor, a outra pessoa amada se torna uma pessoa melhor, a outra pessoa amada pode responder com amor, melhora tudo. É difícil, queridos, é difícil a pessoa decidir confiar em Deus. Ele propõe isso, amar. É pesado, é difícil, mas amar é muito... Decida. A árvore da vida, parece mais trabalhosa, mas gera vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, maravilha, só coisa boa. Vai lá. É morte. Você se torna a árvore que você cultiva. Cultiva caminho de morte, gera morte. Cultiva vida, gera vida. Cultiva a árvore do conhecimento do bem e do mal, o egoísmo, a ingratidão, a confusão, a briga, a ofensa, não perdoar, só vai gerar morte. É o Evangelho te dizendo. E Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho um caminho de vida, eu proponho. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu lhes proponho o caminho de vida ou o caminho de morte. Tem que escolher. Não adianta pensar que o Evangelho é só uma crença. Um conjunto de ideias que eu marco o xizinho. Ver. Não. É viver. É viver. E viver o quê? Viver amor. Amar. Elogiar, fazer o bem, cuidar. É nisso que eu creio. É nisso que Jesus cria, é isso que Deus crê, porque é o que existe, é o que gera vida. É isso que é eterno. O amor é eterno. Profecias desaparecerão. Línguas desaparecerão. O mal, então, nem me diga. Se as profecias vão desaparecer, quanto mais vai desaparecer tudo. Vai acabar tudo. O que vai permanecer? Vai permanecer o amor. Hoje a esperança, a fé e o amor. O maior desses três é o amor. Se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Não tem vida, queridos, fora do amor. No egoísmo, só a morte. Na ingratidão, só a morte. Só há problemas psicológicos, só há transtorno, só há ansiedade, só há ira, só há raiva. O caminho do amor é mansidão, é humildade, é viver conforme... Viva o Evangelho! Jesus diz, você vai ter vida e vai ter vida em abundância. O amor gera vida, não foi isso? Só havia o amor. O que o amor fez? Gerou vida. O amor gera vida. Vamos seguir o caminho da vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor nos propõe dois caminhos. O Senhor nos propõe duas árvores. Uma disposição mental sadia. Uma disposição mental reprovável. É a escolha que nós temos que fazer. Talvez não essa escolha, eu quero. Não, mas é nas nossas escolhas do que fazer, do que pensar, do que falar. Jesus nos ajuda a escolher a árvore da vida. Nos ajude a escolher Jesus, a aprender do Senhor. É contigo que nós precisamos aprender a viver. Tantos nos ensinam caminhos os mais diversos, mas só há um caminho que nos dá descanso para a alma, que é seguir a Ti. Nos ajuda a ouvir, que não apenas aqueles que já tinham essa prontidão ouçam, mas até aqueles que precisavam, que às vezes resistem, que se justificam. Faz esse milagre, Senhor. Desperta no coração de cada um que o desejo de viver o Evangelho, de se abdicar dos seus direitos esses direitos que só justificam o nosso egoísmo, que só justificam o nosso direito de criar mais e mais confusão, de trazer problemas para a nossa alma. Nos ajuda a abdicar de tudo isso e a nos sacrificar, a amar. O sacrifício do amor, que é uma morte primeira, é o que gera vida. E que o Senhor possa ir gerando vida na nossa alma, com cada decisão nossa. Nos ajuda a escolher o caminho da vida, escolher o caminho do bem. Aquilo que o Senhor anunciou dos tempos terríveis, porque as pessoas vão se tornando terríveis, vão se tornando piores, vão se corrompendo, vão se isolando, vão abandonando os princípios do Evangelho. Senhor, que isso não seja para nenhum de nós aqui.
Ajuda o nosso coração a se enternecer cada vez mais. O nosso coração se tornar mais amoroso, a nos tornarmos pessoas mais amáveis, mais doces, pessoas que sentem a dor do outro, que têm compaixão, que têm misericórdia. Tudo isso que é tão lindo falado, que isso esteja encarnado em nós. Porque o Senhor encarnou tudo isso que o Senhor pregava. Encarnou e viveu. Que nós não fiquemos apenas pregando, mas que a gente encarne isso no nosso viver. Que a gente vivencie o Evangelho. Porque essa é a vida abundante que o Senhor trouxe para nós. Uma vida onde a alma, onde o coração é transformado. Onde a nossa mente é transformada. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Porque é isso que acontece quando renovamos, Senhor. Nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Livra-nos dessa disposição mental reprovável. Livra-nos da aridez na alma, da secura. E constrói em nós, Senhor, uma vida, como o Senhor diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios e rios e rios de água viva. Que essa vida abundante na nossa alma seja construída. Que o Senhor fortaleça o coração de cada um. Nos ajuda a cada decisão, Senhor. Nos ajuda a não cometer aquele erro. Nos ajuda a escolher a árvore da vida. Nos ajuda a escolher Jesus. Nos ajuda a aprender de Ti. Nos ajuda a ser mansos. Nos ajuda a ser humildes. Princípios que não existem mais lá fora e muitas vezes não existem dentro das igrejas. Mas que exista dentro de nós. Desse rebanho Teu, Senhor. Haja mansidão. Haja humildade. Que as pessoas ao olhar para nós possam ver Cristo. Onde é que nós podemos ver Cristo? Que possa ser visto em nós. Que nós possamos ser parecidos contigo. Não no mero falar, mas no agir, no viver em tudo. Que as pessoas vejam essa mansidão que havia em Ti. Vejam essa humildade que havia em Ti. As pessoas vejam Cristo em nós. Vejam esse amor que o Senhor tinha para com todos. Que eles vejam em nós. Senhor Jesus, transforma-nos. Transforma-nos, Senhor. Nós precisamos dessa transformação. Essa realidade do Evangelho aconteça em nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Será, queridos, que uma pessoa olhar para você e falar, eu vejo Cristo em você? Ou, queridos, enquanto isso não acontecer, queridos, o Evangelho não aconteceu em nós. Não aconteceu. Não aconteceu. Por que eles foram chamados de cristãos? Lá em Tessalônica, porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo. Se olharem para nós e ver a mesma coisa que está lá fora, que eu li aqui, como se ia tornar nos últimos tempos, então não houve evangelho em nós. Não houve. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Esse tem que ser o objetivo da sua vida. Me desculpe qual o objetivo. Pode ter esses outros que você tem. Mas esse deveria ser o objetivo principal. A pessoa olhar para você e ver Cristo. Não é o que Jesus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. E o que diz Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Lê o resto do verso. Se é isso que as pessoas pensam e pregam por aí que está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para que sejam transformados conforme a imagem do seu Filho. Ele diz o que é esse bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Para que sejam transformados conforme a imagem do seu Filho. Esse é o objetivo para mim. É o objetivo que eu tenho para essa igreja. Sejam transformados conforme a imagem do seu Filho. Olhem para nós e veem Cristo. Não quero saber se às vezes a sua conta bancária pode não ser rica. Pode não ter abundância. Mas se verem Cristo em você, glória a Deus. Glória a Deus. É isso que eu